mas é momento de todo mundo se concentrar e entender um pouco, não apenas do texto que será trabalhado, mas também do contexto da carta. Bem, a carta de Coríntios, ela tem algumas motivações específicas, né? Ela tem, primeiro a gente tem que saber quando que foi escrito e quem escreveu, né? Quem escreveu, vocês sabem, o apóstolo Paulo. E ela foi escrita no ano 55, por volta do ano 55, a estimativa ali do 55 ao 57, né? E Paulo, então, quando escreve essa carta, ele tem algumas motivações e um contexto, né? Primeiro, na verdade, para que todos se entendam, Paulo faz viagens missionárias e ele funda a igreja de Corinto, né? Na cidade de Corinto, uma cidade muito importante, uma cidade como se fosse, por exemplo, no nosso contexto atual, o próprio Rio de Janeiro, São Paulo, capitais, né? Por exemplo, Nova York, era uma cidade, capitais assim, que eu digo, turísticas, industriais, lugares em que pessoas do mundo inteiro passavam, né? E Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade desse tipo, e por ser assim, uma cidade desse jeito, né? dessa forma internacional, com presença de pessoas de vários tipos, a cidade, então, ela tinha muita gente de vários países, de várias localidades, e essas pessoas, elas, por serem de várias localidades, elas se misturavam as suas culturas, misturavam a sua prática religiosa. Então você tinha ali um pessoal bastante religioso, misturado, místico, e a igreja sendo formada nesse contexto. Uma igreja numa cidade muito muita feitiçaria, com muita imoralidade sexual. Então, quando Paulo funda a igreja e deixa a igreja ali funcionando, e continua seu trabalho, viajando, ele retorna à cidade e identifica ali a igreja de Corinto. Ele tem um encontro constrangedor, uma igreja que ele deixa funcionando, e de repente ele encontra a igreja totalmente prejudicada ali por causa da idolatria, por causa da imoralidade sexual, contaminada com uma série de coisas, né? E aí ele escreve então uma primeira carta, que você ouve eu falando como primeira carta, você já pensa que é a primeira carta que está na Bíblia aí, mas não é. Ele escreve uma primeira carta para poder tratar desse encontro constrangedor, para orientar a igreja neste sentido. Essa primeira carta, então, ela foi escrita, chegou a Corinto, a igreja, e a igreja ali foi trabalhada nos seus erros, mas essa carta não ficou preservada para nós cristãos do século 21, nós não temos essa carta e não serve para nós, nada do que estava escrito naquilo ali, porque se servisse, seria preservada e estaria no cânon, que hoje não está. Bem, e depois desse primeiro encontro com essa primeira carta, há então um segundo encontro de Paulo, ainda vendo coisas erradas, ele escreve então a segunda carta, que está registrada para nós na Bíblia como a primeira. Essa segunda carta, que para nós é a primeira, ele continua falando da imoralidade sexual, ele continua falando da idolatria que acontecia dentro dali, da feitiçaria ali no meio, da mistura, do misticismo que acontecia, do sincretismo religioso, e aí ele inclusive menciona na primeira carta, para nós é a primeira carta de Coríntios, mas para eles é a segunda carta. Nessa carta ele menciona a primeira que ele enviou. Ok, então acontece, essa é a trajetória. Depois ele faz outra viagem e tal, continua cumprindo seu ministério, até que ele então envia uma terceira carta severa, porque ele ficou muito chateado com algumas coisas que aconteceram. Então ele envia uma terceira carta, que é muito severa, muito dura, e tratando problemas, tanto que nessa segunda carta, que para nós é a primeira, ele entrega lá um membro da igreja lá, ele fala assim: entregue-os a Satanás e tal, entregue-o a Satanás, que é a disciplina final, cirúrgica, por causa da imoralidade sexual daquele cidadão. Aí na terceira carta, uma carta pesada, uma carta realmente de muita repreensão, de muita correção, que também não ficou registrada para nós, graças a Deus, porque ela era muito dura, muito pesada, e era para aquele povo, não para nós. E até que ele então tem a quarta carta. A motivação da quarta carta, que para nós é a segunda, tem a ver com o seguinte: ele queria saber se a terceira carta pesada causou efeito, e ele esperava encontrar Tito, o seu assessor pastoral,
ele esperava encontrar Tito em Troade. Quando ele chega em Troade, nessa cidade, ele não encontra Tito lá. Por Tito não estar lá, ele fica inquieto, fica preocupado e continua o seu trabalho, Paulo, até que ele chega a Macedônia, uma província também romana. Ali ele encontra Tito e ele então tem boas notícias de que a carta severa causou bons efeitos ali na igreja. A igreja se corrigiu, e inclusive quando ele escreve a segunda carta, que para nós é a segunda, mas na cronologia é a quarta carta. Quando ele escreve então a quarta carta, ele até menciona que provavelmente o cidadão lá que teve o problema, que foi colocado para fora da igreja, ele se reconciliou com a igreja e se recuperou do seu mau caminho. Mas ainda assim, a igreja, por mais que tivesse se recuperado da sua imoralidade sexual, se recuperado da sua feitiçaria, a igreja tinha no contexto ali grupos de pessoas que eram opositoras ao ministério dele, né? Opositoras ao chamado dele, opositoras à sua capacidade. E Paulo, então, quando ele resolve escrever essa carta por volta do ano 55 a 57, ele resolve escrever para falar para a igreja se opor, né, e rejeitar qualquer tipo de ensino contrário à palavra, contrário àquilo que ele tem ensinado também, contrário àquilo que ele tem demonstrado com a sua vida. A acusação que Paulo recebia, né, ele estava ali tentando defender o seu apostolado, o evangelho, contra esses falsos mestres, e ele era acusado, a princípio, por esses grupos, de ser uma pessoa inconstante, fraca e desqualificada. Quem nunca, né, irmãos? Qual foi o pregador que nunca foi acusado de ser inconstante, fraco e desqualificado? Temos aqui irmãos que são pregadores da palavra, sabem muito bem o que a gente está comentando aqui. Então Paulo, né, se a gente às vezes como pastor, um ou outro aí pode estar sentindo esse tipo de coisa, passando por esse tipo de coisa, quem somos nós na fila do pão, como diz na linguagem popular, né? Como os jovens gostam de falar, quem somos nós diante de Paulo? Quem somos nós diante de Jesus? Jesus foi abandonado por todos, depois da prisão, né, até a cruz, ele foi abandonado por todos. Então quem somos nós? A gente às vezes lamenta, né, nós como crentes, alguns que são pregadores, são líderes também da igreja, às vezes lamenta algumas dificuldades, algumas acusações, mas quem somos nós? O que devemos fazer? Fazer como Jesus, abraçar a cruz, não é isso? Vamos sofrer, e sofrer com alegria, sofrer porque Jesus sofreu e disse que a gente passaria por aflições. Paulo então, mas passar por sofrimentos, passar por perseguições, um pregador não deve fazer isso sem defender a verdade, e a verdade não é a sua verdade, é a verdade da palavra de Deus. Então se você crente, está sendo perseguido por causa da verdade que você professa, que é Jesus Cristo, primeiro que Jesus no Sermão do Monte disse para você se alegrar, porque se tu está passando por isso, é que tu está vivendo, fazendo a coisa certa. E se você, porventura, for o contrário, o mundo está te dando tapinha nas costas, está muito satisfeito com você, a sociedade te recebe bem, tem alguma coisa errada com você. Porque o mundo tem oposição ao evangelho. Se o mundo gosta de você, se o mundo gosta do que você fala, se o mundo gosta de como você vive, você não está seguindo Jesus. Infelizmente, essa é a realidade. Mas Paulo não. Paulo, então, ele foi, então, de certa forma, injustiçado, estava passando ainda essa oposição, depois de 4 cartas, nessa quarta carta, mas ele defendeu a verdade. Ele defende o seu ministério, não por uma defesa pessoal, porque se o ministério dele é falso, queridos, se ele é um cara que não é chamado por Deus, e se o que ele fala não é verdade, toda uma série de igrejas e uma série de irmãos que foram ganhos pelo ministério de Paulo também não tem validade, também não teriam validade. O que estava em jogo ali é o seguinte, era o futuro da igreja. E essa igreja que existe até hoje, nós cantamos sobre a igreja que persevera até o final, até hoje, e o futuro da igreja, o futuro do evangelho. A defesa dele não era contra a sua honra, porque Jesus não defendeu a sua honra, e nenhum apóstolo a gente vê defendendo a sua própria honra. Mas quando ele defende o seu trabalho, ele está defendendo a ação do Espírito Santo e a verdade de Deus, da palavra que está sendo transmitida a todas aquelas pessoas. Então você, pastor, você líder, você irmão que é perseguido, que você que é de repente desmentido, você que é considerado desqualificado por aquilo que você professa, que é Jesus Cristo, a palavra dele, não se defenda, mas defenda a palavra, mesmo que você morra. Essa é a mensagem de Paulo nessa carta aqui.
Essa é a intenção de Paulo. O adolescente pode pensar assim: adolescente, você que está me ouvindo aí, eu não tenho nada com isso, eu nem sou pregador ainda, nem sei o que eu vou ser da vida, né? Você é um crente, professa Jesus Cristo, da sua boca tem que sair a palavra de Deus, e quando você abrir a sua boca, a resposta que você vai receber de algumas pessoas é conversão, elas vão crer na sua palavra porque é a palavra de Deus. Mas da maioria você vai receber rejeição e oposição. Aí que é a tentação do adolescente. Porque o adolescente, ele fica como? Eu preciso ser aceito na escola, eu preciso ser aceito no meu curso lá que eu faço. As pessoas não me aceitam, porque parece que eu sou esquisito, parece que eu sou estranho. Gente, essa preocupação do adolescente para a gente pode parecer ser banal, pode parecer até meio banal, porque, isso é bobeira, daqui a pouco cresce. É verdade, é bobeira para você, que já cresceu. Mas se você se colocar no lugar do adolescente, ele está sendo perseguido no nível de maturidade que ele tem para lidar com aquilo ali. Assim como você é perseguido por causa do evangelho, no seu nível de maturidade, de adulto que você é, que nós somos. E nós precisamos então ensinar os nossos adolescentes. Adolescente, entenda uma coisa: o que você tem que defender não é a sua aceitação, porque você já foi aceito por Jesus. O que você precisa defender, meu querido, mesmo que ninguém te queira, porque ninguém quis Jesus, o que você precisa defender é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, e viver. Se você parecer esquisito, eu quero dizer para você, que as igrejas nesse momento, no século 21, e é isso que nós vamos tratar na conferência, sobre a igreja perseguida. As igrejas estão sendo perseguidas do outro lado do mundo, mortos, presos, e aqui você pensa assim: aqui não tem isso. Não tem desse jeito. Aqui é pior, parece que não é perseguido e todo mundo acha que não é. Aqui é o seguinte, fala que você é intolerante. O crente é intolerante. O crente não ama, o crente não vive o que Jesus ensinou. E eles deturpam o amor de Jesus ensinado na Bíblia para um amor falso que tolera todas as coisas e assim por diante. São mentiras que estão sendo levantadas e colocadas, e nós somos, sim, como igreja, perseguidos. Nós somos perseguidos quando nós somos obedientes, e às vezes o nosso irmão é desobediente. Aqui já tem conflito, aqui já tem oposição. Quando nós obedecemos a Deus e o nosso irmão não obedece a Deus, já tem problema, precisa resolver. E o que vence é aquele que é fiel à palavra, sempre. Nós somos perseguidos como igreja em relação ao mundo lá fora. Nós temos 3 níveis que nós vamos abordar, inclusive na conferência. 3 níveis de perseguição. A perseguição interna, você contra você mesmo. Você quer pecar, mas o Espírito Santo, que te torna nova criatura, te faz querer agradar a Deus. E qual que vai vencer nessa batalha, nessa oposição? Aí você se auto-sabota, se auto-persegue. Nós vamos abordar isso. Nós vamos abordar essa oposição dentro da igreja, irmão com irmão. O irmão que obedece a Deus, o irmão que está em pecado, não aceita a repreensão e tem dificuldade porque o outro está obedecendo e tem briga na igreja. Aí nós vamos também abordar a oposição lá fora. A igreja, como instituição criada por Deus, fundada através de Jesus Cristo, sobre aquela afirmação de que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A igreja fundada por Jesus, o cabeça Jesus, em oposição ao mundo lá fora. Então nós vamos trabalhar isso. E Paulo estava lidando com isso dentro do ambiente da igreja. O adolescente lida com isso todo dia na escola. Eu não sei se os irmãos perceberam quando eu orei pelos adolescentes, mas eu orei e falei assim: como eles são expostos à mentira, como eles são expostos a ensinos errados. Queridos, da onde vem o ensino errado? O ensino errado vem do pecado. Onde tiver pecado tem ensino errado. Então a escola tem pecado, tem ensino errado. A igreja, dentro da igreja, do ambiente, tem gente em pecado, tem ensino errado. Seja onde for, se você estiver em casa e negligenciar o seu papel como pai, como mãe, o pecado entrou e ele está sendo exposto ao ensino errado. E a gente, quando se omite de ensinar, de expor os nossos filhos, os nossos adolescentes, a verdade de Deus, eu quero dizer para você que o mundo não está se escondendo do seu papel, o diabo não abriu mão da sua função de mentir e de desencaminhar as pessoas. É dentro da escola que você às vezes paga, alguns pagam, outros não, mas os que não pagam, pagam ao governo, para o governo prover, mas a gente paga de alguma forma, está todo mundo pagando, e assim, a gente paga e o cara está lá, o professor, e eu falo
com propriedade, né, porque eu sou professor também, então não tem problema pessoal nenhum com ninguém, sou professor e vejo. O professor, ele tem ali a oportunidade de ensinar de acordo com a palavra de Deus, ou até se não quiser colocar contexto de religião, de uma forma correta do que é proposto, ele prefere aproveitar a ocasião. Irmãos, nós, às vezes, como cristãos, não aproveitamos a ocasião para evangelizar, mas os outros aí por aí, que alguns são professores, outros nem sei se são, eles não perdem a oportunidade de desencaminhar os nossos filhos. Eles não perdem a oportunidade de ensinar a mentira para os nossos filhos. Eu, como professor de matemática, eu não preciso falar da sexualidade do meu adolescente. Mas a gente tem visto até professor de matemática tentando ensinar o seu e o meu filho a se comportar dessa ou daquela maneira. E pode ter certeza, é contrário à Bíblia. É contrário à verdade de Deus. E é por isso que a gente vê no meio dos nossos adolescentes tensão. Tensão. Eles não conseguem compreender, porque eles acham tão normal o pecado, tão comum o pecado, porque eles estão sendo pouco expostos, talvez, à palavra de Deus. A EBD é uma vez na semana, 1 hora de aula, quando vem. Se não vem, já são 14 dias sem estar na igreja, sem ouvir uma palavra, porque não é a igreja que vai nutrir o adolescente, é o pai, é a mãe, é o responsável. A igreja auxilia, a igreja dá subsídios. O ideal era que nós pudéssemos ter aula todos os dias e a gente priorizasse, sabe? Olha, meu filho vai vir à igreja todo dia, mas eu queria que ele fosse um médico, eu queria que ele fosse um advogado. Não, ele vai ser pobre, mas vai ser rico no céu. Às vezes a gente não tem essa noção, a gente quer dar o melhor e acha que é o melhor, e tem que ser dado, eu concordo. Eu tenho filhos, eu estou tentando dar o meu melhor para os meus filhos, mas eu prefiro ser pobre, meus filhos pobres, até mesmo analfabeto. Analfabeto não, porque tem que aprender a ler a Bíblia, pelo menos, aprende a ler com a Bíblia, mas assim, sem cultura, se for o caso, mas conhecendo Jesus. E o que eu mais vejo no passado eram homens que mal sabiam ler e escrever, mas aprenderam com a Bíblia. Não saberiam falar de nada sobre a vida, sobre a cultura aí fora, mas saberiam ensinar Jesus como ninguém, como melhor do que qualquer teólogo. E nós precisamos entender isso. Bem, já fui muito longe, onde eu não precisava ir tanto. Entendam também um pouco como um desabafo e uma preocupação que nós vemos quando olhamos a carta de Coríntios. Mas vamos lá, nós temos 3 capítulos para olhar por alto, fazer uma olhada, assim, não vamos olhar de forma muito sutil, não, mas não vamos poder nos ater a certos detalhes e pormenores. Vamos trabalhar o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, fazendo aqui uma olhada por cima, né? E olhando esses 3 capítulos, nós podemos então dividir nosso sermão em 3 pontos. Um para cada capítulo e a gente pode então entender qual é a mensagem da carta de Paulo. Paulo vai apresentar uma mensagem. A mensagem é: um ministério digno de ser seguido. Ele estava defendendo o ministério dele, porque estava tudo em jogo ali. Reflete o poder da vida na nova aliança para aqueles cuja lealdade a Cristo ele busca renovar. Então ele está mostrando assim, um ministério digno de ser seguido vai refletir o poder que há na nova vida, na nova aliança. E ele quer apresentar isso a pessoas que ele quer renovar a lealdade delas a Cristo. Vocês são leais a Cristo, eu prego Cristo, permaneçam-se leais. Vamos renovar essa lealdade aqui. E aí, então o título do nosso sermão poderia ser: a glória do ministério do Espírito e da esperança na vida do crente. Vou repetir: a glória do ministério do Espírito e da esperança na vida do crente. O adolescente, ele só vai vencer em meio a todo esse cenário que eu descrevi aqui, se ele viver debaixo do poder de Deus, debaixo dessa glória do ministério do Espírito e da esperança. E a gente pode então destacar alguns versículos. O primeiro ponto que eu quero destacar é a glória do ministério do Espírito. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Eu queria frisar também que o pastor Carlos, à noite, vai falar do capítulo 1, e nós vamos trabalhar bastante a carta de Coríntios. O capítulo 1 vai falar das comunhões que nós temos ali, bênçãos ali importantes no meio dos desafios.
Paulo fala isso no capítulo 1. Mas no capítulo 3, ele apresenta a glória do ministério do Espírito. E eu queria destacar esse versículo 3 aí, que é inclusive a nossa divisa do mês. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Vamos orar? Eu fiz uma leitura aqui bíblica, é sempre importante a gente fazer uma oração. Senhor Deus, meu Pai, eu te peço que o Teu Espírito ilumine os nossos corações nesse momento. Nossas mentes sejam abertas para receber a verdade que vem do Senhor. Senhor, que não haja nenhuma preocupação aqui humana, eu como homem falho, pecador, que eu não seja impedimento para a verdade do Senhor ser proclamada nesse lugar. Que toda ação maligna seja impedida no nome de Jesus, para que encontremos nessa manhã uma palavra de vida para cada um de nós, um encontro com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Bem, esse versículo, ele tem um contexto desde o primeiro verso, do 1, do 2 e do 3, né? No capítulo 3, do verso 1 até o 3, a gente vê que Paulo ele vai fazer uma metáfora de uma carta para descrever o seu ministério. É como se ele dissesse assim, o questionamento é, se você é um apóstolo, se você é um cara que tem essa referência toda, cadê a sua referência? Quando você vai contratar alguém, se você já teve essa oportunidade de contratar alguém, você procura referências, alguém algum outro lugar que essa pessoa trabalhou, alguém que possa dizer, trabalhou comigo, fez um bom serviço. Então, a mentira do diabo lançada pelos falsos mestres, que foi meio que acolhida por alguns da igreja, é isso, ele veio de onde? Quem dá referência para ele? E aí Paulo vai dizer o seguinte, vocês são minha carta de referência. Eu não preciso de carta de referência. Vocês como igreja fundada, são a minha carta de referência. Vocês são fruto do meu trabalho. Quando depois de todos esses anos, o povo dali começou a questionar quem era ele, de onde ele veio, para onde ele vai, como se ele fosse um desconhecido. E ele não era um desconhecido, ele era um apóstolo, não qualquer apóstolo, fundador daquela igreja. Ele falou, eu não preciso de carta de recomendação. A carta são vocês. É isso que ele está querendo dizer. Porém, veja, quando ele está falando isso, pressupõe o seguinte, pressupõe que a igreja deveria dar frutos, deveria demonstrar que realmente é uma expressão do ministério de Paulo. O que estava em jogo ali, o que estava em xeque ali, por mais que pareça que estavam colocando Paulo em dúvida do seu chamado, da sua capacidade, na verdade, Paulo devolveu, falou assim, será que não são vocês que deveriam estar expressando Cristo para que assim seja a minha carta de recomendação? Se vocês não identificam a minha carta de recomendação, é porque vocês não estão sendo crentes, porque eu fundei essa igreja junto com vocês aqui, eu trabalhei aqui com vocês. Se vocês não têm identificação comigo, não é porque eu estou errado, porque eu prego o evangelho, tem alguma coisa errada aí. É isso que ele está querendo dizer. E eu posso dizer para o irmão líder que prega, você que prega em algum lugar, se alguém desafia você, adolescente, se alguém desafia você, e fala assim, quem é você? Você fez curso de profeta? Você veio da escola de Elias? Você veio da escola de Moisés? Você veio de qual escola? Você vai dizer, eu vim da escola de Cristo, e o evangelho é esse, e prega o evangelho. E se você está num contexto de oposição dentro da igreja, a resposta é, os frutos estão entre nós, estamos aqui, em contato com vocês, e vocês estão vendo. É isso que Paulo deixa claro aqui. Quando ele fala, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Querido, se você é um trabalhador na casa do Senhor, e alguém tenta dizer para você, que esse ministério aí é duvidoso, quero dizer para você o seguinte, os frutos não são no papel, nem no rol de membros, do sistema do computador da igreja. Os frutos são do Espírito nas vidas. Isso que importa. Ninguém precisa saber, ninguém precisa conhecer. Aqui, inclusive, aproveito a oportunidade, a igreja não é um show de talentos. O mês da juventude, vamos desfilar talentos aqui para mostrar fruto de trabalho. Não é isso. O fruto é espiritual. O fruto é quando o adolescente diz não. O fruto é adolescente quando vai fazer um aniversário de 15 anos, eu falo isso para eles direto, porque tem acontecido direto. O adolescente vai fazer um aniversário de 15 anos, a menina no caso, e a festa é decente. Ninguém está rebolando até o chão, desculpe a expressão. Ninguém está dançando no escurinho.
Ninguém está comendo e bebendo coisas que Deus falou para não fazer. Ninguém está dando mau testemunho. Esse é o fruto. E o fruto de quem não segue a Jesus também, que a gente chama de obras da carne, também é fácil de ver em Gálatas. É o oposto. Se quisermos avaliar quem está vivendo, né, de acordo com a palavra de Deus, primeira coisa é conhecer a palavra de Deus. Essa igreja estava com a dificuldade de avaliar Paulo, não porque Paulo estava errado, porque ela não conhecia a palavra de Deus ao ponto de conferir, como os bereanos conferiam a pregação dos apóstolos, dos discípulos que pregavam. Eles não conseguiam conferir o que eles tinham de Deus ali e olhar para Paulo e falar, não, eles não conseguiam, não sabiam, eles estavam esquecendo. Queridos, nós precisamos, eu falo isso em nossas assembleias para decisões, né, do futuro da igreja, da gestão da igreja. As nossas decisões são assim, às vezes, a gente não deveria, mas a gente se esquece, acha que é só um negócio administrativo. Minha opinião é que faça isso, aí um levanta, aí o outro levanta, a opinião é essa, e fica aquelas opiniões, gente, a gente é espiritual. A gente é congregacional, a gente é democrático, mas a gente é espiritual, o que quer dizer que nem é democrático, é teocrático. O Espírito Santo que habita nos corações move a pessoas darem sugestões espirituais, motivadas por questões espirituais. E aí nós decidimos, aí avaliamos um candidato para ser pastor, para ser seminarista, se vai comprar, se vai vender, conforme o destino que a gente tem que traçar aqui na igreja. São decisões espirituais. Quando a gente está numa assembleia, a gente não está, que legal, vou dar minha opinião. Não, você não vai dar a sua opinião, nem eu vou dar minha opinião, eu vou orar, e Senhor, o que o Senhor quer para a tua igreja? Então como que eu vou avaliar um fruto do ministério de Paulo, se eu não conheço a palavra de Deus? Não, eu avalio igual a assembleia, eu avalio igual, né? Então a minha opinião é o seguinte, eu acho que Paulo não devia estar viajando por aí, Paulo tinha que estar lá, porque essa era a acusação, Paulo era inconstante, Paulo mudava, uma hora ele queria uma coisa, uma hora ele queria outra. Gente, o Espírito que sopra, quer uma coisa e quer outra, e no final ele quer uma coisa só, a salvação dos perdidos. Quando Paulo então mudava, porque o vento soprou para lá, depois soprou para cá, não era difícil entender a igreja, mas a igreja estava se perdendo nas suas confusões e na sua oposição, e ela estava tão perdida, que ela olhava para Paulo, e olhava para aquilo que ela estava vivendo, e achava que o que ela estava vivendo era de Deus. Então Paulo está errado. Não, é o oposto. O que ela estava vivendo, e querendo, e pedindo, e almejando, e reclamando, não era de Deus. E Paulo estava vivendo a verdade de Deus. E Paulo então fala, vocês são a minha carta de recomendação. Quando ele fala isso, eles olham para ele, não, como assim? Eu estou discordando? Mas não deveria, porque o fruto está claro. É isso que Paulo está falando. O que a gente vê mais à frente, nos versos 4 ao verso 6, Paulo ele vai afirmar que a sua capacidade vem de Deus. Tem sim fruto da capacidade dele, mas é de Deus. Deus que dá. Então veja, adolescente, você pode estar sendo perseguido, mas você pode estar aqui, fazendo. Tem adolescentes que cantaram, tem adolescentes que trabalharam aqui nos dízimos e ofertas, tem adolescente que ajudou lá fora, tem vários adolescentes trabalhando, e você, adolescente, pode achar que você está fazendo isso é muito bom, mas Paulo deixa claro que é bom sim. A verdade é para ser dita, é bom, está sendo bem feito, parabéns, mas vem de Deus, vem de Deus. Então Paulo fala isso, sim, o meu trabalho tem fruto, são vocês, esse fruto é bom, mas é de Deus. Tem capacidade minha? Tem, mas essa capacidade quem deu foi Deus. E ele fala inclusive o seguinte, ele mostra aqui, que essa capacidade que vem de Deus, que o tornou ministro do Evangelho, ministro da nova aliança, e ele fala, ministro de uma nova aliança, e não aliança da letra, e ele ainda fala assim, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, ou seja, ele está dizendo o seguinte, quando ele fala a aliança da letra, a aliança do Espírito, a letra mata, o Espírito vivifica, ele está dizendo assim, a lei, estão mais uma vez tentando colocar a lei e a obra, as obras, as realizações, a obediência pura e simples, as obras humanas, como requisito para mostrar fruto e para encontrar salvação.
Mas não é assim, essa letra da lei, quem tenta obedecer, ela só mata, porque não tem como obedecer. Só um obedeceu, Jesus. E se você quiser mais detalhes, Romanos inteiro fala sobre isso. Romanos inteiro ensina que a lei veio para ser cumprida e quem cumpriu foi Jesus, e nós a cumprimos a partir de Jesus, por isso devemos continuar cumprindo, mas nós erramos todo dia, pecamos todo dia, e o que nos completa é Jesus, o que nos torna perfeitos e nos aperfeiçoa é Jesus. Então quando Paulo fala capacidade humana, ele está falando assim, porque se fosse a minha realização, é uma realização humana incompleta, imperfeita, que Deus não recebe, não aceita. E por ele não receber e não aceitar, não tem valor. Então o valor está na ação do Espírito. Nós estamos vivendo o tempo da nova aliança. E sim, a letra mata, porque a lei veio não para salvar. A lei veio para apontar e mostrar, ressaltar o pecado do ser humano, deixar claro que ele não consegue cumprir. Mas Jesus Cristo veio para cumprir a lei e dizer, quem está em mim está salvo, está justificado. Então o Espírito vivifica. E aí mais à frente nos versos 7 e 11, vai acompanhando na sua Bíblia, eu não posso ler detalhadamente, mas eu vou comentando com os irmãos. Nos versos 7 e 11, Paulo ele vai comparar, faz uma comparação entre o ministério da morte e o ministério do Espírito. Já que ele falou que a letra mata, o Espírito vivifica, vamos comparar a morte, o ministério da morte, das obras, e o ministério do Espírito. Ele fala que o ministério da morte, gravado em pedras, ele fala que ele veio com glória, mas era uma glória transitória. Apresenta-se glória. Jesus foi revelado no nascimento dele ali, virginal, né, da sua mãe Maria. Mas a revelação do Salvador vem desde Gênesis. Gênesis 3,15 fala daquele descendente da mulher que esmagaria a cabeça do descendente da serpente. O descendente da serpente feriria o calcanhar, mas ele, o descendente da mulher, feriria a cabeça, a ferida de morte e vitória final de Jesus. Desde Gênesis você tem essa promessa e o povo sempre conheceu. Mas a revelação do Salvador e a revelação da salvação, ela é progressiva. Gênesis tem um nível de revelação. Êxodo tem outro nível de revelação, até que você chega no Novo Testamento e a revelação é plena, e João vai falar isso. Quem estava no ano passado aqui, trabalhando o mês de jovens aqui também, lembra de João, que João deixa claro que ali sim, João deixa claro que em Jesus se viu plenamente, perfeitamente o Senhor. Ninguém nunca viu a Deus, mas viu através do seu Filho, Jesus. João fala isso. Então, como a revelação ela é progressiva, Paulo está mostrando o seguinte, quem vive no ministério que já passou, que é o ministério da lei, está vivendo uma glória transitória, enquanto deveria viver o tempo da revelação plena. No ano passado, na conferência, nós trabalhamos que o mistério foi revelado. Cristo em vós, esperança da glória. O mistério foi revelado. Nós não vivemos uma religião de mistério, nós não vivemos uma religião de misticismo, de ocultismo, nós vivemos uma religião de revelação plena e clara na palavra dele, acerca de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Paulo ele deixa claro aqui, que o ministério do Espírito, ele é pleno, completo e revelado, e ele deixa claro que antes foi gravado em pedras, mas agora ele está pleno nos nossos corações, a glória ela transborda e excede. Ela é maior, muito maior. Então a glória do Espírito, ela é infinita, inesgotável e transbordante. Esse é o ministério. Adolescente, você fala, o que eu tenho com isso? Você tem sim, meu irmão. Você foi chamado para viver debaixo da glória de Deus e transbordar a glória de Deus. Quando você estiver na escola, você tem que estar ali feliz, alegre pela gratidão de ser uma pessoa que foi alcançada por Jesus. E quando você estiver do lado do seu colega de classe, você não vai aprontar na sala de aula, você vai influenciá-lo com o Evangelho. Seja nas pequenas coisas ou nas grandes coisas. É a glória de Deus sendo revelada e transbordante na vida de todos nós. É isso que Paulo fala. Ele está fazendo alusão ao caso de Moisés. Ele está fazendo alusão ao fato de que Moisés, ele teve uma glória revelada na sua face, e depois que ele desce do monte, ele tem aquela coisa maravilhosa do Velho Testamento, que era lindo, maravilhoso, porque não se conhecia nada melhor, mas era lindo, porque veio de Deus. Mas aquela glória foi se perdendo. O que ele fez? Vocês lembram? Ele tampou, botou um véu.
Um véu para que não percebessem que aquela glória era transitória, para que aquela glória não era a glória definitiva, porque não, Moisés não era mesmo Messias. E quando tentaram ali, inclusive no tempo de Jesus, saber quem era Jesus, eles pensavam, Jesus, você é Moisés também? Né? Eles pensavam que Jesus era Moisés. Você é de novo, Moisés voltou? Porque sim, a glória que eles conheciam era dessa, de Moisés, de Elias e de outros. E a glória, ela se perdia, ela era transitória, ela era uma figura apontando para a realidade, a glória inesgotável do Messias Jesus. E que ela brilha em cada um de nós aqui. Então, assim como Paulo então demonstrava ali para eles, aquele ministério tinha glória? Tinha, uma glória que apontava para a verdadeira glória, a glória do Espírito. Nós vivemos o tempo do Espírito, não dá para a gente aceitar filhos, adolescentes, jovens, que são medíocres na fé. Se são medíocres na fé, em primeiro lugar são responsáveis pelo próprio pecado, mas nós como pais também somos responsáveis. A mediocridade na fé dos nossos, eventualmente dos nossos adolescentes, é responsabilidade nossa. Porque nós vivemos um ministério de glória transbordante e infinita. E se algo não transborda em minha vida, meu irmão, vamos rever. Tem alguma coisa errada. Não é culpa do pastor, não é culpa do apóstolo Paulo. É você que está com alguma coisa errada, vamos conferir. A gente está aqui para ajudar. Vamos ver na palavra de Deus. Mais à frente, a gente vê no verso 12 a 18 um aprendizado. A gente aprende aqui no verso 12 ao 18 que os cristãos têm uma esperança firme na nova aliança. É isso que a gente vê aqui. Uma esperança firme nesse novo pacto. E a gente pode então, como cristão, como crente, falar com ousadia e liberdade. E a gente não precisa mais de véu para segurar essa glória, para dizer que tem glória. Nós não precisamos mais de aparência. Nós não precisamos mais ficar mostrando nada para ninguém. Porque os frutos são claros, são espirituais, transbordantes, inesgotáveis. É isso que Paulo fala. Crente, se tu é crente, de verdade, teu fruto está transbordando. Teu fruto está glorificando a Deus, está transbordando, está inesgotavelmente aparecendo para todo mundo ver. E não é cantar aqui na frente, nem pegar o microfone como eu estou aqui agora. Pode ter certeza disso. Pode confiar no Senhor. Mas se por algum motivo você não consegue identificar glória na vida que você tem levado, tem um problema aí. A gente precisa conversar para corrigir isso aí. Esse é o aprendizado. Cristão, podemos confiar, ter ousadia, ter confiança, certos de que estamos vivendo essa esperança da glória que já veio e da glória que vai ser completada na volta de Jesus. Essa esperança, ela não é uma espera, como quem diz, a esperança é a última que morre. A gente já trabalhou sobre esperança na juventude. A esperança, ela é Jesus Cristo. A esperança, ela veio, morreu e ressuscitou e voltará no último dia. Essa é a esperança. Não é apenas uma expectativa, é uma certeza. É por isso que o crente, por mais que não veja nada brilhar, ele brilha no meio das trevas, a glória do Senhor. Nós não precisamos de grandes holofotes, grandes luzes, para apontar nada, como o próprio Moisés se apareceu com a face resplandecente, literalmente resplandecente. Nós não precisamos dessa literalidade, porque nós vivemos a dimensão do Espírito. Adolescente, você não precisa ficar fazendo dancinha no TikTok para aparecer por aí. O que você precisa é ser fiel à palavra de Deus, e o teu fruto vai transbordar e alcançar aqueles que precisam. O segundo ponto é o capítulo 4. O ministério da graça. No capítulo 4 a gente vê que Paulo, ele rejeita os procedimentos vergonhosos, a astúcia, aí ele vai combater os falsos mestres, a astúcia, a falsificação da palavra de Deus, e ele rejeita e combate como? Pregando a verdade. Ele não rejeita assim, olha, eu sou legal, eu sou de Deus, olha, eu estava lá, eu era perseguidor. Ele até fala isso em outros lugares, mas nesse contexto aqui, ele não fala isso. Ele fala assim, ele defende a verdade. E a gente tem uma espécie de uma anedota, sei lá, de um ditado popular, de uma verdade universal que a gente fala, que é muito melhor. E isso é aprendido até o pessoal que trabalha em banco, né? O pessoal trabalha lá para aprender
a manusear notas falsas, né? É melhor aprender como é a verdadeira do que aprender todas as falsificações, né? Eu não sei, assim, eu nunca trabalhei em banco. Temos aqui uns irmãos aqui, já devem ter passado por essa experiência, e outros aqui. Muitos são ensinados a conhecer a verdadeira nota de dinheiro, para justamente, quando se deparar com a falsa, não importa a invenção, a inovação de falsificação que vai vir, ele vai perceber, essa não é a verdadeira. Então, o que eu quero dizer com isso, o que Paulo defende aqui, não percamos tempo discutindo banalidades disso, daquilo que está errado, que aquilo que não é. Nós vamos discutir a verdade, o que Jesus falou, o que a palavra de Deus falou, inclusive hoje eu estava dando aula sobre, na classe Quem é o Homem, a gente estava falando sobre a instituição do casamento, ali o mandato social, e a gente teve a oportunidade de falar assim, às vezes a gente usa a ciência, e tem que usar, a ciência é ferramenta, para, né, corroborar com alguma coisa que a gente está falando, mas não podemos colocar a ciência em pé de igualdade com a palavra de Deus. Então a sociologia, a psicologia, e sei lá mais o que, a antropologia, ela vai defender até corroborar que o homem e a mulher, ele tem os seus papéis ali no casamento, até corrobora com a palavra de Deus, dos papéis do marido e da mulher, verdade, corrobora. Mas vai ter outros cientistas doidos que vão ter outras ideias e vão falar outra coisa. E aí, se a gente ficar se baseando só em ciência, a gente vai se perder. Quando na verdade é bem simples. Os papéis estão claros na Bíblia. Deus instituiu o casamento desde Gênesis. E Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. E viu Deus quando criou os dois, é muito bom. Qual é a dificuldade? Qual é a dúvida? Ah, mais não. Aí esse mais é que é o pecado. Não, você está dizendo que questionar é pecado? Não estou dizendo que questionar é pecado. Estou dizendo que se opor é pecado. E a conjunção adversativa que eu usei aqui, ela não é apenas uma questão de tirar uma dúvida. É oposição adversativa. É uma oposição de ideias. A gente como cristão não foi chamado para nos opor às ideias que o próprio Deus revelou na palavra dele. Nós fomos chamados para cumpri-la e para segui-la. A glória do ministério da graça, então, ela é expressa quando Paulo defende a verdade em contradição com os falsos mestres, que pregavam mentiras, usavam de artifícios e cientifismos, ideias malucas, e falavam bonito e posavam bonito, pareciam grandes intelectuais ou grandes feiticeiros, e o povo achava lindo, olha que maravilhoso, aquele cara fala bonito, e aquele ali, coitado, não tem nem dente direito para falar, e fica aquele negócio, a gente olhando para o exterior, para as aparências, em vez de olhar para o conteúdo. Porque a gente não foi chamado para seguir nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas. A gente foi chamado para seguir Cristo. A ovelha conhece a voz do pastor, que não é pastor Henri, pastor Carlos ou qualquer outro pastor. É o pastor Jesus. Então, no verso 1 e 2, a gente vê Paulo rejeitando esses artifícios desses falsos profetas, mostrando para a igreja e defendendo a verdade. Dos versos 3 a 6, Paulo ele vai reconhecer que o evangelho ele está encoberto para os incrédulos, ele fala isso aí, e que eles estão cegos pelo Deus deste século, até hoje inclusive, né? Até hoje. Mas esse evangelho é revelado para os crentes. E os crentes podem ver plenamente a glória de Deus na face de Cristo. É isso que Paulo está falando. O Deus desta era, Paulo fala, cegou os incrédulos de entendimento, os descrentes do seu entendimento. Eles estão cegos, dizendo que amor é o oposto do que nós pregamos e vivemos. Por exemplo, e qual é o papel do crente? Olhar para a verdade, que brilha, que transborda. Então o ministério da graça, a glória da graça é isso. Você não fica perdido diante da verdade de Deus. E não apenas não fica perdido, isso transborda na vida do descrente. Isso transborda na vida do descrente. No verso 6 diz assim, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É isso que nós vivemos, a verdade que brilha no meio das trevas, que nos rodeiam, tentam nos cercar, mas não podem compreender. João vai falar que Jesus, o verbo que veio, o verbo que se fez carne, o verbo que era Deus, diz que as trevas não o puderam derrotar, não o puderam compreender, porque a luz é
tão forte, é inesgotável, infinita, que ela dissipa as trevas, derrota as trevas. É isso que nós vivemos. Nós não vivemos aparência, show de talento ou qualquer outra coisa. Nós vivemos a verdade revelada e pregada. E a vida que o irmão vive, se é a palavra de Deus, é luz para as nações, é luz nas trevas. Adolescente, você foi chamado para brilhar. Não brilhar os seus talentos só para Deus conforme for. Porque não é você que vai brilhar. É Deus que tem que brilhar. É a verdade de Deus que tem que brilhar. Você foi chamado para transbordar a verdade de Deus. Você foi chamado para transbordar a palavra de Deus. No verso 7 ao 12, Paulo vai comparar o ministério da graça com um tesouro em vasos de barro, que mostra o poder de Deus em meio à nossa fraqueza, a fraqueza humana. E eu destaco aqui o verso 8, que é 8 e 9, que é a divisa da nossa conferência. O tema da nossa conferência no final do mês vai ser Igreja Perseguida, mas não abandonada. E o tema, e a divisa vai ser esse trecho aqui, capítulo 4, verso 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Primeiro Paulo inicia o verso 7 falando assim: mas temos esse tesouro. Que tesouro? A glória da verdade de Deus, que brilha entre as nações, que brilha e transborda no meio dos incrédulos cegos, que estão cegos pelo Deus desse século. Nós temos este tesouro, e esse tesouro ele está em vasos de barro. Ele fala assim: nós somos falhos, nós somos limitados, nós não temos valor algum em nós mesmos. O valor está no tesouro que está depositado em nosso coração. E nós carregamos esse tesouro. Nós carregamos essa identidade. Estou usando essa expressão porque nós vamos apresentar a nova identidade visual da juventude. Nós carregamos a identidade de Cristo. Nós carregamos isso. Apesar de olharem para a gente, é só um ser humano, é só um homem, é só uma mulher. E somos só mesmo. E talvez o pior dos piores, como Paulo se afirma, o pior dos pecadores. Mas dentro de nós está o poder, a glória da graça, o evangelho que brilha no meio das trevas. E ele vai dizendo: então nós somos pressionados, mas não ficamos desanimados. Nosso ânimo continua apontando para Jesus. Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados, porque a nossa esperança é Jesus. Nós não perdemos a esperança. Nós somos perseguidos, mas não abandonados, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós somos abatidos, caímos, mas não pode destruir, porque Jesus disse que devemos temer aquele que tem poder de destruir a alma. E só quem pode destruir a alma é o próprio Deus, e Deus disse que nós teríamos a vida eterna. Então podem destruir o meu corpo, é o que Paulo está falando. Podem destruir você no corpo, no vaso de barro, pode quebrar tudo aí. Mas o tesouro, a glória da graça, transborda em meio às trevas e alcança os perdidos e te sustenta. A gente aprende no verso 13 e 15, tira uma lição para a gente, que os cristãos eles têm uma fé que é viva. A gente também trabalhou com a juventude em algum desses anos a carta de Tiago, e fala que a fé sem obras é morta, e uma fé viva tem obras, e a fé que é viva no Deus que ressuscitou Jesus, e que também vai nos ressuscitar com Ele. Ele diz assim: nós temos uma fé viva. Ele diz assim: está escrito, cri, por isso falei, e com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Queridos, você crê? Amém? Então fale. É isso que Paulo está falando. É só isso. Creu, falou. Falou. Porque a gente sabe que Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e a gente sabe que Ele também vai nos ressuscitar. Não tenha medo, adolescente, de ser fiel ao Senhor no meio da oposição. Não tenha medo. Você creu? Crê. Então fala. Então vai. Vai, adolescente. Brilha Jesus nesse mundo de trevas, adolescente. Vai. Não olha para trás. O mundo vai te sacudir de todos os lados. Você vai se sentir quebrado por fora, mas por dentro brilha Jesus Cristo em você. E Paulo ainda diz assim: tudo isso é para o bem de vocês.
Verso 15, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Alcançar os perdidos é para que haja ações de graças, é para que mais pessoas adorem ao Senhor. Você foi chamado, adolescente, não apenas para adorar a Deus, para adorar ao Senhor, mas para impactar pessoas e que outras possam adorar a Deus. Tivemos a oportunidade há 7, 8 dias atrás de ter aqui o louvorzão, várias igrejas reunidas, 13 igrejas reunidas, gente, eu fico muito cabreiro com esse negócio de louvorzão, porque pode virar um negócio meio de vaidade, de disputa até de igreja, mas não foi isso que nós vimos aqui. Nós vimos pessoas que estavam dispostas a adorar ao Senhor, somente adorar ao Senhor, porque desde de Gênesis e Apocalipse nós sabemos que só há um Deus, e só Ele devemos prestar culto, só Ele devemos adorar. E é isso que nós fomos chamar. Adolescente, você foi chamado para adorar a Deus. E com a sua adoração, com a sua obediência, com a sua luz interior, que Jesus brilha em você, outros vão adorar ao Senhor. Nós veremos multidões aqui nesse lugar, em outros lugares, adorando a Deus. Nós fomos chamados para alcançar outros para adorarem a Deus. Amém? Também aprendemos que os crentes têm bom ânimo, apesar do desgaste físico. É isso que Paulo vai falar ainda nessa passagem. Essa passagem do capítulo 4 fala muito do sofrimento, né? Do sofrimento dele, e ele tem as marcas disso. E ele fala assim, no verso 16, ele fala assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quem é que tem capacidade de dizer isso? Por fora eu estou me deteriorando, mas por dentro eu estou sendo renovado todo dia. Pois os nossos sofrimentos, aí ele chama o sofrimento do crente de leves e momentâneos, verso 17. Os nossos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna. Querido, você foi chamado para olhar para as lutas do dia a dia, adolescente, para os desafios dessa forma, com essa lente, com esse óculos. Toda a oposição, tudo isso é para o bem, e Paulo fala isso também em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, e tudo isso é para formar o caráter de Cristo em você, para que você seja mais parecido com Jesus, para que de fato nós sejamos o que está escrito nesse tema, cartas vivas, expressão de Cristo. A igreja é a expressão de Cristo, a igreja é a parte visível de Cristo. Você quer uma prova de que Jesus ressuscitou dentre várias? Você aqui, nós aqui reunidos nesse dia, chamado de domingo. Há 2000 anos fazemos isso. Somos a prova de que Jesus ressuscitou. Somos o corpo de Cristo. Somos a expressão de Cristo. Isso tem que ser em todos os níveis. Isso tem que ser com obediência e santidade. Por isso nós não devemos olhar, queridos, nem para as circunstâncias, nem para as coisas terrenas, mas para as coisas espirituais e eternas. É isso que Paulo fala. E no verso 18 ele diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, leve e momentâneo, ele vai dizer, né? Mas o que não se vê é eterno, porque a glória da graça é eterna. E por último, concluindo o nosso sermão, a glória do ministério da esperança, o capítulo 5. Paulo ele vai fazer uma metáfora da tenda para descrever o seu corpo, né? Ele sabe que, ele fala assim, ele chama o corpo dele como tabernáculo. Então ele vai comparar o corpo dele como essa tenda, esse tabernáculo, essa cabana, algo transitório, algo provisório, né? E ele vai mostrar que existe algo permanente. Ele vai fazer essa comparação. Ele vai dizer que Deus tem uma construção firme. No verso 1 até o verso 5 ele fala isso. Ele fala que a habitação terrena dele, o corpo dele, ela está se deteriorando. E se ela for destruída, ele não precisa se preocupar. Ele não se preocupa com a destruição do corpo. Ele não se preocupa com a morte. Ele não se preocupa com a morte física. Ele até vai dizer em outros textos que a morte é o último inimigo a ser vencido. Ele cita o Velho Testamento, vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão, onde está a morte, a tua vitória. Mas ele não teme a morte. Ele vai dizer em outros textos que a morte é lucro, morrer para ele é lucro. E ele até aqui nesse texto, ele almeja a morte, ele prefere a morte. Ele anseia pela morte física, para que ele esteja totalmente pleno
em comunhão com o Senhor no Espírito. Ele não tem medo. E eu fico pensando, às vezes nós estamos formando, protegendo os nossos filhos, ensinando os nossos filhos e querendo protegê-los das oposições e das lutas, quando nós devemos ensiná-los a guerrear, ensiná-los, irmão. O seu filho é um irmão em Cristo, né? O seu filho não é seu filho só, o seu filho não é, e se ele é seu filho, ele não é seu, ele é de Deus, ele é herança do Senhor. Você não cria ele para você deixar protegido no seu ninho, você cria ele para deixá-lo cumprir o propósito e a vocação que Deus tem para ele. O teu papel é pregar o evangelho para ele e ajudá-lo a entender a vocação, não seja um empecilho na chamada dele. E eu fico pensando isso, já falei para os jovens, se Deus chamasse meus filhos para serem missionários num lugar fechado, no Oriente Médio que seja, num lugar perseguido para morrerem, o que eu faria? Com muita dor no coração, que pai que sou, eu diria, vai. Mas com muita alegria de saber que meu filho abraçou o chamado. É isso que devemos entender. Você quer talvez seu filho seja médico, seja advogado, sei lá, você quer um monte de coisa, mas você quer que ele seja salvo. Você sonha todos os dias que ele seja salvo. Você chora pela salvação dele ou só chora porque ele não arrumou uma vaga legal no vestibular? Temos recebido pais e mães aqui na igreja desesperados, chorando por seus filhos. Paulo deixa claro, a morte física não é desculpa para servir ao Senhor. Adolescente, anseie pelo Senhor e pela sua vontade, mesmo que isso lhe custe a vida. A vida do corpo é passageira, mas a vida de Deus é eterna. Então ele afirma isso, Paulo, e ele diz assim: portanto temos sempre confiança, no verso 6, e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, mais longe, aguardando o dia, é isso que ele está querendo dizer, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos, temos pois confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Paulo anseia a morte para encontrar-se com o Senhor. O cristão não se preocupa com as coisas desse dia a dia aqui. Ele confia no Senhor, faz a parte dele. Confia que Deus provê. Foi isso que Jesus falou no Sermão do Monte. Não corra atrás dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui a gente pode aprender que somos nova criação em Cristo. Ele fala aqui mais à frente, no verso 11 até o verso 17. Caminhando para o fim, ele diz assim: Paulo nos lembra que todos morremos para a carne em Cristo e vivemos para o Espírito. É isso que ele fala aqui para a gente. Ele vai nos lembrar que morremos na carne e vivemos no Espírito. Então o que passou, passou. Adolescente, eu não sei como você está vivendo hoje, mas se hoje você entregar sua vida para Jesus, saiba, o que passou, passou, e tudo se faz novo hoje. Pai e mãe, eu não sei como você foi pai e mãe do seu filho, não sei como você está sendo, mas Jesus diz aqui hoje, que o que passou, passou. Vamos começar daqui, uma nova vida. E a gente aprende também que os cristãos, eles foram reconciliados por Deus, com Ele mesmo, para exercer o ministério da reconciliação. Você não foi alcançado, a gente não foi alcançado apenas para viver uma vida boa. A gente foi alcançado para viver uma vida difícil, mas uma vida transbordante e alcançar os perdidos. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Você não foi reconciliado para ficar tranquilão na igreja. Pô, que maneiro o culto dos adolescentes hoje. Você foi reconciliado para reconciliar. Concluindo, nós vimos aqui que a glória do ministério do Espírito, ela nos dá vida em meio à morte ao nosso redor. A morte está em todo canto. Se você olhar por aí, você vê morte. Se você olhar em qualquer lugar, você vê as marcas do pecado físicas no funcionamento do universo, na física, na química, na matemática, na vida em geral. Você vê, a morte está por aí. O ministério do Espírito, ele nos faz olhar para essas coisas e transcender essas coisas, e suplantar essas coisas. Nós não fomos chamados para sermos detidos
detidos por causa dos perigos desse mundo. Nós não seremos impedidos como igreja. Assim como a igreja do passado não foi impedida na perseguição, no Coliseu, nas feras que elas eram lançadas, a igreja avançou. Mas com muito custo, com a morte de muita gente, para o evangelho chegar até você. Nós não temos o direito de querer uma vida fácil. Nós não temos o direito de pedir para o Senhor aliviar a nossa caminhada. Nós não estamos passando nem metade do que a igreja já passou. Nós devemos nos apegar à palavra, olhar para o que é espiritual e avançar independente das circunstâncias. O ministério do Espírito é isso, é vida independente do que você vê de morte ao seu redor. Nós também vimos que a glória do ministério da graça nos sustenta interiormente. O seu corpo cansa, o seu corpo falha, mas o Espírito continua firme. Então você tem 15 anos, eu sou só uma criança, ainda estou me desenvolvendo, mas o Espírito está em você. Se você tem 90 anos, o corpo está lá ficando cansado, mas o Espírito está em você, fortalecendo você. Seja com 10 anos de idade, uma criança, seja com 90 e poucos anos, você foi chamado para resistir até o último dia e proclamar a graça de Deus a todas as pessoas. E a gente viu também que a glória do ministério da esperança nos dá condições de priorizar o que é eterno e abrir mão e parar de olhar para aquilo que é transitório. Não busque vitória material, busque a vitória espiritual que vem do Senhor. E o meu convite, concluindo o meu sermão, é o seguinte: primeiro, para você, adolescente ou adulto, que ouvindo esse sermão, percebe que você tem caminhado totalmente diferente dessa direção. Meu convite para você é que você hoje arrependa-se dos seus pecados. Vou repetir: arrependa-se dos seus pecados e receba o perdão e o amor que há em Jesus, que você transborde em confiança nele. E o meu convite também vai aos crentes que estão aqui, os nossos irmãos aqui. Talvez nós estejamos também passando por lutas, mas o meu convite é que você e eu continuemos firmes e fiéis à glória, à gloriosa revelação de Deus, do Espírito dele, da graça dele, da esperança. E para que a gente permaneça fiel, que o Senhor nos dê condições de rejeitar todos os dias o pecado, o falso ensinamento dos falsos mestres, e que a gente possa se apegar somente e exclusivamente à verdade que foi revelada na sua palavra. Com esses dois convites, essa é a minha oração, e o que o Senhor nos abençoe.